Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Reiki animal. Nós vamos falar de uma forma muito rápida, objetiva, a respeito do Reiki animal, porque na verdade teríamos que aprofundar e teríamos que ter muitos capítulos, para que a gente fale um pouco sobre o Reiki animal, porque há muita coisa para abordar. Mas o que eu preciso entender no Reiki animal, para que eu tenha um pouco de conhecimento e consiga aplicar no meu animalzinho. O seu animalzinho, ele espelha muito o seu lar, ele espelha muito o seu tutor. Não sei se você já reparou, quando tem uma discussão dentro da sua casa, ou você presencia uma discussão em algum lugar, quem primeiro sente é o animal. Ele se esconde debaixo da mesa, ele se esconde debaixo da cama, ou ele vai para a caminha, para a casinha, ficando num cantinho super triste. E naquela tristeza, ele está absorvendo toda a energia da casa. Às vezes o animalzinho ele fica doente e a gente não entende o porquê. Muitas vezes é a absorção de toda essa energia. Hoje, a gente ter um animalzinho de estimação dentro de casa, ele vem para preencher um buraco na vida dessa família. E qual o buraco que ele preenche muitas vezes na vida dessa família, Porque às vezes essa família, ela recolhe um animalzinho de rua ou ela compra um animalzinho, mas por alguma necessidade. Então, ele chega muitas vezes pela perda de um animal, ou muitas vezes ele chega numa família que não quer ter filhos e muitas vezes substitui o animalzinho, ou muitas vezes como refúgio de alguma situação, depressão, medo, tristeza ou perda, ou muitas vezes ela vem por maus tratos. Então, o que eu deposito quando eu compro, quando eu adoto, quando eu pego um animalzinho? Entender que quando eu adoto também esse animalzinho, ele chega com toda a carga energética do lugar, ou da rua, ou de um processo de um tutor antigo que ele recebeu maus tratos. É muito sério quando a gente fala sobre Reiki animal. Por isso que eu achei importante a gente trazer uma aula para a gente entender de uma forma básica a aplicação do Reiki no animalzinho. Quando eu compro, quando eu ganho, quando eu adoto qualquer tipo de animalzinho, ele chega na minha casa e de repente o que acontece? Ele vira algo muito maior do que eu imaginava. Porque ele ocupa todos os espaços dessa casa, ele ocupa o seu tempo. Você precisa ter uma preocupação de um outro serzinho, ele não chega lá como um objeto e eu coloco. Porque muitas vezes, sem querer, a família ela tem isso como um objeto e sem julgamentos, tá? Porque muitas vezes o animalzinho ele chega de forma impensada, ele chega pelo impulso da compra, pelo impulso porque o filho chorou, mas a gente precisa ter um olhar muito específico, porque nós compartilhamos energia ao todo tempo com todas as pessoas entre a gente, e a gente também tem essa energia compartilhada com os animalzinhos, Então, é muito importante eu entender como funciona o processo de um animalzinho dentro da minha casa. O Reiki é muito importante para o animal, como ele é importante para as pessoas, como ele é importante para a planta, como o Reiki é importante para tudo. Mas eu tenho que ter esse trabalho em conjunto com o veterinário. Então eu adquiri um bichinho, o importante é que esse bichinho ele tenha o seu veterinário, igual a criança tem o pediatra. Nós trabalhamos dentro do animalzinho com todos os chakras que nós trabalhamos no humano. Só que no cachorro ou no gato, em qualquer espécie animal, eles trabalham com um chakra a mais, que é o chakra braquial, que ele fica localizado nessa região da orelha entre o ombrinho. E muitas vezes a gente inicia esse tratamento pelo chakra braquial, aproximando esse bichinho perto da gente para que ele se sinta
mais confortável, para que ele se sinta mais íntimo naquela zona de conforto onde ele confie no tutor para a aplicação do reiki animal, ou se não seja você, em qualquer pessoa que vai aplicar. O animalzinho, ele vem como um anjo, né, que Deus manda pra gente na Terra, porque ele sabia que a gente ia precisar. Você já reparou na multiplicação de animais dentro dos lares? Eu vi uma pesquisa no IBGE que há mais animais do que crianças. Então propagou o número de pet shop, o número de clínica veterinária, o número de entretenimento, o número de locais que aceitam os pets. Então aumentou de forma assim monstruosa. E é ótimo, né, que tenha mais animais, a gente precisa muito. Só que a gente não conseguiu se voltar para os problemas comportamentais desse bichinho. Então a gente às vezes sabe muito pouco daquele bichinho quando ele chega em casa. E às vezes o veterinário, ele não trabalha com esse lado espiritual porque não faz parte do dia a dia, porque muitas vezes nas aulas ele não tenha tido, né, uma aula sobre o lado espiritual. Eu não sei como funciona, né, o lado comportamental desse bichinho. E quando ele chega no seu lar, quando ele vem até você, ele carrega todas as emoções. Lembra que a gente fala que o humano ele carrega todos os registros? O bichinho também. Então, se o bichinho de rua, ele passa fome, passa frio, e às vezes a gente tenta se aproximar, eles ficam tão acuados, e a gente não consegue muitas vezes essa aproximação, é porque ele está sofrendo. Então, a experiência de você aplicar o reiki no animalzinho de rua é algo transformador. Só passando por essa experiência é transformador para o tutor, para o receptor, é uma experiência transformadora, independente do cachorrinho, independente de quem vai aplicar. Eu falo porque assim, eu tive algumas experiências em aplicação em animalzinho e é algo transformador, o quanto eles sentem essa energia. Eu conheço um cachorrinho chamado Pirata. E esse cachorrinho é um cachorrinho de rua. Ele transita por todos os lugares, as pessoas às vezes cedem um espaço de lugarzinho para ele dormir, dão comida. E esse cachorrinho ele é muito interessante. Quando eu o encontro, eu ativo o símbolo na minha mão, né? Ativo a energia e ele se aproxima. É automático. E para o animalzinho, o tempo de aplicação não é igual humano. E às vezes o cachorrinho ele se aproxima perto de você 3, 5 minutinhos e o efeito já está surtindo. E é engraçado que depois da aplicação do Pirata, ele vira e dorme. E ele fica por tempo ali dormindo. Teve um dia que eu encontrei ele na rua e aí agachei para fazer essa aplicação de reiki. Saí, fui até o mercado. Quando eu voltei, ele continuava dormindo no mesmo lugar. Então olha a importância, olha a entrega, olha como o cachorrinho, ele conhece essa energia. Então, não deixe de aplicar no bichinho. Às vezes eu estou em algum lugar que eu vejo algum cavalo, uma galinha, um coelhinho, né? Eu já vou lá no meu jeitinho, né, de forma discreta, para aplicar. Então, o cachorrinho, ele sente muito esse desequilíbrio. E quando ele se aproxima, infelizmente, ele pega um pouco dessa energia. E aí, há muitos sintomas de distúrbio comportamental devido a esses fatores. E a gente não entende o porquê o cachorrinho está passando por tudo isso. Então, se eu sou uma pessoa com problemas emocionais, o cachorrinho ele se aproxima de você e ele pode desenvolver um problema de alergia, um problema de distúrbio. E às vezes a gente não associar por causa disso. Então, se você puder aplicar no plexo solar desse animalzinho, é importante. Eu sempre começo pelo chakra braquial, que é nessa região, né, da orelhinha até o ombrinho. E vou aplicando
E se ele ficar 3 minutinhos, 4, ele já está com a energia. Os gatos têm um comportamento diferente. Os gatos são como os cristais, eles não absorvem tanto essa energia. Mas eles também necessitam da aplicação do Reiki. É importante que a gente consiga aplicar o Reiki também no gatinho. É tão interessante essa diferença do cachorro para o gato. Você já reparou que todas as vezes que você precisou levar o seu cachorro ou o seu gatinho numa clínica, você percebe o triplo de cachorros na clínica veterinária. Então, olha como o cachorro absorve muito mais essa energia do tutor do que o gatinho ou do que outro animalzinho. O cachorro, ele é o nosso fiel escudeiro, né? Ele tá ali. Você tá triste, ele tá ali ao seu lado, ele não te larga. Eu vou dividir com vocês uma experiência que eu passei com a minha cachorrinha. Ela vinha, né, apresentando alguns problemas de bexiga, e a raça dela tem o hábito de apresentar esses problemas, né? A patinha é curta, a gente anda muito com ela na rua e às vezes ela agacha, e tem muita bactéria, né? E por mais que a gente coloque todos os remedinhos, por mais que ela seja tão bem tratada, às vezes acontece. E nos últimos exames, o veterinário, ele detectou um probleminha e ele pediu uma série de novos exames. Mas antes, né, da realização desses exames, ele falou, olha, eu só queria alertar, porque o diagnóstico desse ultrassom mostra que ela tem um problema. Mas eu ainda não posso falar se esse problema é benigno ou maligno, eu prefiro que você faça todos os outros exames, mas é certo que ela vai precisar de uma cirurgia. E para que a gente já entendesse que o tratamento era um tratamento complicado, etc. E na clínica, eu pedi para que ele passasse todos os exames, toda a medicação, que nós iríamos fazer esse acompanhamento. Ao sair da clínica, eu passei a aplicar Reiki na Jujuba todos os dias. E conversar com o DNA, conversar com as células delas, dizendo que as células delas iam se renovar, que a gente ia continuar o trabalho conforme solicitado pelo médico veterinário, que nós iríamos dar toda a medicação necessária, mas, em paralelo, nós iríamos trabalhar com a água solarizada, nós iríamos trabalhar com a aplicação do Chukurei na aguinha, e que eu iria trabalhar o Reiki todos os dias. E no processo de medicação, eu aplicava o Reiki, né, o símbolo Chukurei, todos os dias. E durante o processo de madrugada, quando eu acordava, ela dorme comigo, eu impunha minhas mãos, eu aplicava o Reiki. E eu conversava com ela, Jujuba, você está eliminando pela sua urina todas as impurezas. O seu medicamento ele está sendo potencializado e todo o efeito colateral está diminuindo através do Reiki. Nós vamos acompanhar e o resultado já é positivo. E eu só ficava imaginando esse processo no final como positivo, como ok, tudo certo. E foi um processo muito doloroso, porque a gente precisava retirar a urina com uma seringa, né, no processo de veterinário. E os médicos veterinários alertavam, eu sei que esse processo é doloroso, mas né, a gente precisa de toda essa preparação. E ao entrar na clínica, a gente aplicava o símbolo Chukurei nela, eu aplicava o Reiki. E tudo deu tão certo, né, que nós conseguimos o melhor tratamento, os melhores médicos, uma equipe tão eficiente, uma clínica que nos atendesse. É como se fosse um quebra-cabeça onde eu entreguei e as peças fossem se encaixando de forma perfeita. E na última visita no veterinário, ele demorou muito para me atender, né? E aí, quando ele atendeu, né, após todos os exames, após toda a medicação, após todas as aplicações, ele falou, olha, eu não sei nem como falar, mas né, eu não vejo mais nenhum elemento depositado nela.
E pra gente foi emocionante, foi um ato de fé, de confiança, um ato de aplicação diária. Então, acredite, faça a sua parte. Independente do diagnóstico, por isso que eu quis trazer esse relato para vocês. Apenas faça. Se o relato fosse de identificado qualquer tipo de problema, nós iríamos continuar com o tratamento. Mas nós iríamos continuar com o reiki também. Então não desanime, não desista. Apenas siga a sua intuição. Siga o seu coração. Aplique o reiki no seu animalzinho. Não deixe de aplicar. Para aplicação de reiki animal, eu também não preciso nenhum preparo e nenhum pré-requisito. Se você já tem a formação, se você foi sintonizado, é só você ativar os símbolos da mesma forma que você faria, né, no humano e começar a aplicação. Então eu posso colocar o símbolo Chukurei. Se eu estou iniciada no nível 2, eu posso acrescentar o Ron, eu posso acrescentar o Seireki, e eu posso fazer a minha aplicaçãozinha no meu animalzinho de forma comum. Na hora da aplicação do animalzinho, não é todos os animaizinhos, todos os bichinhos que sentem-se à vontade com essa aproximação, tá? A Jujuba, ela é minha cachorrinha, então ela adora o toque, ela tá acostumada. Principalmente se é um animalzinho que eu não conheço. E pode ser que no primeiro contato ele sinta-se à vontade e numa próxima aplicação ela já não sinta-se à vontade. Ou, né, vice-versa. O importante é a gente respeitar essa aproximação, é a gente respeitar o tempo do animalzinho, né, a aproximação deles. Ele estando muito perto ou não, né, a energia reikiana, ela continua fazendo efeito. Até porque a gente trabalha muito o reiki à distância, né? Eu já trabalhei muito o reiki à distância em animal para cachorrinhos, e inclusive o cachorrinho de uma amiga minha estava indo para a eutanásia e ela pediu, né, que pudesse intervir através da aplicação do reiki, e graças a Deus, passado um ano, ele está aí firme e forte. E é um cachorro com vários problemas de tumor, né, vários problemas, né, de várias questões de saúde que vinha, né, já incomodando muito, ele sofria muito. Então, quando o animalzinho ele se aproxima e eu inicio essa aplicação de reiki, eu trabalho muito o processo intuitivo, né? Então eu conheço o tutor ou não, se eu conheço o tutor, eu procuro fazer a ficha de anamnese para entender o problema desse animalzinho. Se eu não conheço o tutor, né, como eu faço? Eu vou por aproximação, eu espero ele se aproximar. Eu ativo o símbolo, ativo a energia para que ele sinta aquela energia benéfica e ele comece a se aproximar. O tempo é intuitivo. Então, mais uma vez, eu posso ficar 2 ou 3 minutinhos aplicando, ou eu posso aplicar no processo mais demorado. Porque o animal ele não tem essa paciência, então dificilmente ele vai ficar 10, 15, 20 minutos. Às vezes ele levanta, ele caminha, o importante é eu dar continuidade de onde eu parei. Então se eu estou no chakra básico, ele levantou, eu continuo, né? Eu não interrompo o processo. O que eu faço, né? A Jujuba, eu sempre inicio pelo chakra braquial, que é aquele que eu comentei com vocês, que o animalzinho ele tem um chakra a mais que nós humanos. E ele fica sempre nessa região, entre a orelhinha e entre o ombrinho. Então eu ativo os símbolos na minha mão. No nível 1, a gente só ativa o Chukurei. No nível 2, eu posso aplicar a distância, que é o que eu comentei com vocês, desse animalzinho, né, que a gente faz esse tratamento à distância. Então eu posso aplicar. Se eu ainda não sou iniciada, eu preciso do cachorrinho presencialmente. Tá, presencialmente, ele não precisa estar presencialmente no meu colo. Ele pode estar próximo aqui nessa região e eu posso aplicar. Mas não pode ser um tratamento à distância que alguém peça e ele esteja em outro local que não seja no local próximo a mim, que eu não consiga enxergá-lo. Então, na Jujuba, nível 1, Chukurei, tá? Ativo o símbolo Chukurei na minha mão, venho e começo no chakra braquial. Nível 2, nível 3, eu posso ativar o Chukurei, iniciar, e ativo os outros símbolos. Então eu ativo o
o Seireki e o Honshazen Shonei, que é o símbolo que me permite aplicação à distância. Então eu estou ali aplicando no meu animalzinho de forma intuitiva. Percebo que a minha mão para de aquecer. O que eu faço? Eu já vou para outro chakra. Então eu posso ir para o chakra coronário, tá? Uma suposição. A Jujuba ama a aplicação de Reiki. A raça já é uma raça que dorme muito. Depois de aplicado o Reiki, ela já começa no processo de bocejar. E ela dorme muito, ela adora. Quando eu aplico o Reiki na minha filha, ela já se aproxima. E às vezes eu tô aplicando o Reiki no chakra coronário da minha filha, ela vai lá e deita bem na região da cabeça. É impressionante o quanto eles absorvem, o quanto eles sentem a energia reikiana. É muito importante a gente entender que o cachorrinho ele tem, né, o processo dele intuitivo também, né, de ele confiar, de ele se sentir bem durante esse processo de aplicação e que eu consiga respeitar. Então eu posso ir trabalhando todos os chakras, o alinhamento desses chakras, que é muito importante. Eu vou num processo muito intuitivo, porque eu sei que para eles 3, 5 minutinhos já é um processo que eles não aguentam mais. Se ele se afastar, dou continuidade, porque a energia reikiana, ela está ali ela continua, né? Geralmente, né? Por exemplo, a cabecinha do animalzinho, principalmente do pug, é pequenininho. Então, você tem um animalzinho de pequeno porte, ou você vai fazer esse trabalho num animalzinho de pequeno porte, independente da raça. Então, você tá ali, né? Vamos supor, no chakra coronário em aplicação, tá? Aí você vai pro chakra, vamos supor, frontal, pro chakra laríngeo, mas eu não preciso, talvez, intensificar como eu faria no humano, e para os ouvidos, né? Ou aqui nessa parte, né, da nuca. Por quê? Porque já no chakra coronário eu já consigo pegar uma grande parte, né? Aqui dessa região, que é olhos, cabeça, a parte da nuquinha e etc. E vou indo, né? Então eu sempre termino, né, aqui na posição do rabinho. Terminei o cachorrinho estando aqui no meu colo, ou não, né? O processo continua até que seja finalizado o Reiki. Obrigada, viu, minha garota propaganda? Então, o conselho que eu posso dar, pratique. Pratique bastante o Reiki animal. Se você tem um peixinho, se você tem um passarinho, se você tem um lagarto, se você tem um coelhinho, independente da espécie, pratique. Eles sentem muito essa energia, eles absorvem também muito, né, toda a energia que rodeia, toda a energia que está naquele ambiente. Então, quanto mais eu aplicar Reiki, melhor.